Recentemente, uma marca de moda masculina me procurou porque tá na corda no pescoço, desesperados, sem vender, sem ganhar dinheiro. E aí, interessante, porque eu perguntei para eles assim: vem cá, o que vocês têm feito de estratégia para vender? Eu olhei no Instagram, inclusive, e tava lá liquidação atrás de liquidação, fazendo sempre campanhas focadas no preço. Era combos, leve 3, pague 2, desconto progressivo, liquidações, saldões, outlet, por aí vai. E eu perguntei para ele assim: qual que é o seu perfil de cliente? Quem mais compra de vocês? Só, são jovens, faixa ali de 30 e poucos anos, na maioria empreendedores, que querem ser ricos, querem status. Olha, então não está encaixando. Se são pessoas que compram para ter status, que valorizam, né, uma peça bonita, por que vocês estão fazendo tanta liquidação, focando tanto no preço, parecendo até uma loja popular? E aí ele me falou assim: Thiago, porque a gente faz campanhas e nada dá certo, mas quando a gente faz algo focado em preço, aí a loja enche. Mas claro, gente, todas as vezes que você abaixar o preço, vai ter muito mais gente para comprar. Essa é uma lógica, mas você tem que tomar cuidado, porque quando você abaixa o preço, você atrai o cliente que não tem dinheiro, o cliente pechinchento, que na verdade não é seu cliente, e você espanta quem deveria estar comprando. Porque se a sua loja é uma loja premium, ela atrai pelo status, pela sofisticação, pela exclusividade, pela inovação, pela tendência, pela curadoria bem feita. E é isso que traz caixa, dinheiro e lucro. Só que quando as coisas começam a ficar ruins, começa a fazer liquidação, entra no desespero, e talvez o seu fluxo tenha caído, não é porque o cliente está sem dinheiro e quer desconto. É porque ele não está se identificando mais com a sua loja. É porque você perdeu o seu posicionamento. E é muito comum a gente ver isso hoje em dia, principalmente depois da rede social. Porque lá atrás, quando você ia fazer o marketing da sua loja, você contratava uma agência que entendia e fazia bem feito. Mas agora com a rede social, todo mundo acha que é marqueteiro. Pior, os donos e donas de loja delega para o time fazer o marketing. Então você vai em loja ali pequenininha, tem 3 pessoas com o telefone na mão fazendo marketing. Faz um vídeo que ela acha que vai viralizar e às vezes esse viralizar ganha curtida, comentário, compartilhamento, mas não gera vendas. Ela não posta de acordo com a marca da loja, ela posta de acordo com a última trend que ela viu no TikTok. Faz coisas feias, sem sentido, que não tem nada a ver com a loja. E eu mesmo cometi esse erro na minha loja. Por isso que eu vou te mostrar aqui daqui a pouco o Instagram da minha loja. Você vai ver nitidamente o que eu estou te falando. Como que ele ficou e agora eu recuperei. Porque se você perde posicionamento, quer ver uma coisa? Você casou, não casou? Seu marido tem um posicionamento. Seu marido, ele gosta de MPB, vai à missa aos domingos, não bebe bebida alcoólica e trabalha numa contabilidade. Aí tem 10 anos casado com ele e tal. Ele resolve inovar. Aí ele começa a escutar rock and roll, ele começa a querer sair todo final de semana, ele para de ir na missa e começa a ir pro fazer, sei lá, retiro budista. Ele sai da contabilidade, começa a trabalhar numa açaiteria. Ele abriu uma franquia de açaí. Você está entendendo que ele mudou o posicionamento dele? Ele pode correr o risco de perder a esposa. Perder até os filhos. Pessoal, o que é isso, pai? Começa a ter choque. Talvez o filho não deixe de ser filho porque é obrigado a ficar na mesma casa. Não tem tanta escolha. Talvez ele não perca a esposa porque ela vai... eu fiz voto de ficar casada, eu vou ficar casada.
Mas o com o cliente não é assim, não. Se você perder o seu posicionamento, você perde o seu cliente. E é difícil conquistar outro, porque esse outro cliente, ele não entende ainda qual é o seu posicionamento. Cada hora você está indo para um lado. Branding, posicionamento é fundamental. Olha essa imagem, o sacristão vai colocar aí na tela. Eu vou usar primeiro o meu exemplo e depois eu vou mostrar para você o da minha loja. Talvez você me conheça, talvez não. Sou Thiago Varejo, tenho uma rede de lojas aqui em Minas Gerais, mas eu também tenho milhares de alunos Brasil afora que eu ensino marketing, vendas e a administrar a loja através do meu método, o MVA, o método Varejo Ativo. E olha esse meu posicionamento aí. Eu sempre fui um cara que nunca ligou muito para essa questão de imagem. Então você vê que eu estou fazendo uma palestra ali com uma camiseta de malha, uma calça toda compridona, um sapato ali mais ou menos, sem nenhum tipo de preocupação em ser intencional. Não é sobre comprar roupa cara, não é sobre ter um visual diferente, ou não, é sobre ser intencional. Vamos lá. Para quem que eu estou fazendo palestra? Para dono e dona de loja, para empresários, empreendedores. Aí eu vou com a camisa de malha? Eu posso ter o dinheiro que for, o sucesso que for, a empresa que for, que, de verdade, como alguém vai acreditar que eu posso ensinar algo aparecendo vestido desse jeito? Foi depois de muito aprendizado, de gente chegar para mim e falar assim: "Nó, suas palestras me surpreendeu". Mas por que surpreendeu? Porque quando você chegou eu não dei nada por você. Imagina, as pessoas estão te julgando. Imagina quantos negócios eu perdi porque eu cheguei de blusa de malha, a pessoa não acreditou, não tive tempo de provar que eu sei, que eu posso ajudar, e ela simplesmente não seguiu em frente comigo. Mudei meu posicionamento. E eu posso te dizer que mudando a minha imagem, hoje eu conquisto um resultado muito maior do que quando eu tinha aquele posicionamento anterior. Agora, posicionamento não é sobre o que você veste apenas. Não é só sobre a sua logomarca, a sua fachada. É sobre como você fala, é sobre o seu mix de produto, é sobre como é o seu time, o seu treinamento, é sobre o cheiro da sua loja, a música que toca. Se eu te perguntar, olhando para esses dois Thiagos, qual você levaria para treinar o seu time? Qual desses dois Thiagos vale mais? Se os dois cobrassem 10 mil para fazer uma consultoria de 1 hora, se você tiver os 10 mil, qual você contrata? O de amarelinho ou o segundo? Agora eu quero mostrar o exemplo da minha loja. Aqui é o Instagram da minha rede de lojas e eu vou voltar um pouco no túnel do tempo para te mostrar o erro que a gente estava cometendo. Olha, aqui foi aquela fase onde a gente ficou meio perdido. Soltou o telefone na mão do time e cada hora um era o marqueteiro. Fazia foto de um jeito, arte de um jeito, o que dava na telha. Essa é a verdade. Então, a gente perdeu completamente o norte. Nós saímos fora dos trilhos. Ora acertava, mas na maioria das vezes errava. A partir do momento em que eu percebi que estava virando um samba maluco, a gente não conseguia mais ter identificação com o cliente, eu falei, para. E a partir de aqui, desse momento, desse feed, a gente começou a realinhar a rota, a voltar para aquilo que nos trouxe até aqui. Primeira pergunta,
Quem é nosso cliente? Mulheres acima dos 40 anos, com filhos, que compram para a família. Esse é o meu perfil. O que essas mulheres querem? Cuidar da família, dos filhos. O que elas valorizam? Elas valorizam a tradição, custo-benefício. Elas querem algo de qualidade, mas com um bom preço. E aí, eu usei uma metodologia que eu vou te mostrar, que vai te ajudar também a encontrar o caminho para sua loja, para me posicionar novamente. A metodologia dos arquétipos. São 12 arquétipos, 12 personalidades, e uma destas personalidades é a da sua loja. Eu encontrei a nossa. A nossa personalidade chama-se cuidadora. Então, é aquela cliente que quer cuidar da família. Esse é meu posicionamento e é isso que eu tenho que transmitir. Você vê aqui que nós começamos então a colocar famílias nas campanhas, cuidando dos filhos, do marido, da esposa, cuidando dela, cuidando da casa. Antes, eu pegava o celular e fazia um vídeo lá. Preço, galera, vamos comprar! E aí eu percebi que a minha imagem, essa gritaria, não tinha nada a ver com o meu cliente. E agora quem faz os vídeos é a minha irmã, com uma voz mais doce, mais pausada, cuidando de todos os detalhes. Como nessa campanha aqui de casa, que ela dá dicas sobre casa, ela mostra como cuidar. A gente coloca aqui muito agora, né, as pessoas do time. Pautado em custo-benefício, então ações que trazem o preço em evidência. Agora a gente está entrando numa outra que é outono, então mais uma vez a presença da família, mostrando todo esse cuidado. Percebe que os tons de cores, atenção aos detalhes, tudo para trazer de volta o nosso posicionamento. Porque sem esse posicionamento, querendo agradar a todo mundo, você não agrada ninguém. Um outro exemplo clássico é o Lula e o Bolsonaro. Qual que é o posicionamento do Lula? Esquerda, trabalhador, benefícios, luta das classes sociais, vermelho, PT 13, estrela do PT. Qual que é o posicionamento do Bolsonaro? É a elite, empreendedorismo, meritocracia, é a luta por um país sem corrupção, colocar pessoas técnicas, trazer para o país produtividade, bandeira do Brasil, motociatas. Tá vendo que é claro o movimento da direita e o movimento da esquerda? Nós temos um personagem, um brand. Agora, e o pessoal do centro? Quem são os do centro? Quem se identifica com o centro? Quem é esse povo? Que não é nem aqui nem ali, um em cima do muro, que quer agradar todo mundo. Tá vendo como que é forte isso? Você tem isso na política, você tem isso na religião, você tem isso em todas as áreas, inclusive dentro do varejo. Agora eu vou te ajudar a definir o seu arquétipo. Olha que legal esse exercício aqui. Eu trouxe ele de duas formas, duas tabelas. Aqui, você depois vai pausar esse vídeo e você vai ler com calma. Eu coloquei os 12 arquétipos. Coloquei aqui também algumas marcas, alguns exemplos para facilitar. Por exemplo, no arquétipo inocente, a gente tem Leitinho, Boticário. O que é o inocente? Felicidade, segurança, é a motivação central. Quais são as palavras do inocente? Puro, otimista, simples. Que símbolos a gente poderia colocar para esse arquétipo? Céu azul, campos, infância. Perfil do cliente, aquele que busca simplicidade e segurança.
Aí você tem, deixa eu ir lá no meu perfil da minha loja, o cuidador. Droga raia, hospital, quer ajudar, quer cuidar, quer proteger, olha a palavra, proteger, generoso. Símbolos, cruz, mãos dadas, coração, família. É cuidadoso e solidário. Então, quando eu vi esse arquétipo cuidador, ele não é o que eu gosto mais, e sim pensando no meu cliente, com qual arquétipo o meu cliente vai se identificar mais. Jamais poderia ser, por exemplo, um herói, que está muito ligado ao atleta, centauro, um fora da lei, Red Bull, Johnny Walker, um rebelde, como reserva. Eu trouxe aqui uma outra forma de ilustrar. É a mesma coisa, mostrado de formas diferentes. Você pode usar tanto uma tabela como a outra, pode usar as duas para deixar ainda mais claro. Tiago, eu posso usar 2 arquétipos? 2 personalidades? Não. Você pode até usar uma predominante e de vez em quando trazer pinceladas de uma outra personalidade. Não tem problema. O problema é que você não vai conseguir ter 2 personalidades completamente diferentes em uma única marca. Exemplo, você tem aqui o cuidador, que é a minha marca, que aqui está escrito prestativo nessa outra tabela. Ele não tem nada a ver com rebelde. Rebelde é reserva, é chili beans. Cuidador é uma loja mais para família. Você tem, por exemplo, uma van, que é bobo da corte, brincalhona, divertida. E você tem, por exemplo, uma personalidade como o governante, né? O governante é aquela pessoa do luxo, que governa, que lidera, empoderada. E para você entender ainda melhor, aqui ó, o primeiro Tiago é o cara comum. Muitas vezes também o bobo da corte, piada, engraçado. Cara comum, básico, simples. Como que esse cara quer liderar? As pessoas querem ser lideradas por quem parece ter poder, resultado, está acima da média, é diferente. Por isso que o arquétipo que mais combina é do governante, empoderado. Eu quero que você faça esse exercício e coloque nos comentários qual é a sua marca, a sua loja e qual é o arquétipo que você mais se identificou com ele. Pode pausar, ler, para que você possa fazer esse exercício muito bem feito e a partir de agora definir as cores do seu arquétipo, os símbolos, as palavras, para você não sair mais dos trilhos e não ter que se vender, se prostituir por falta de um bom posicionamento. Não ter que abaixar o preço porque você está desvalorizado. E por que você está desvalorizado? Por falta de brand, de uma marca forte. É hora de fazer o certo, até dar certo no seu posicionamento. E algo muito importante para você não se perder no caminho é me seguir aqui no YouTube. Clica agora em inscrever-se no canal, ativa o sininho para você não perder nada, nenhuma estratégia. E lá no Instagram também, me segue lá, é só procurar Thiago com TH, .varejo.